Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Reencarnação. Portanto, se a tua mão, o teu pé, te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8. O processo da reencarnação é um processo educativo da alma. E em cada fase que nós estamos na nossa existência, em cada fase do nosso processo evolutivo, nós passamos por determinadas experiências, por determinadas condições que nos levam a refletir sobre a nossa condição de espírito imortal. E como espíritos imortais, nós temos que prestar contas a Deus daquilo que nós já temos feito, daquilo que nós viemos a fazer, para podermos então crescer como espírito. E por isso é tão importante nós sabermos valorizar as nossas mãos, os nossos pés, a nossa voz, os nossos olhos, para que a gente possa estar bem na próxima encarnação. E tudo o que é possível no nosso processo evolutivo, no nosso processo de caminhar, é que a gente se torne pessoas melhores, que a gente se torne pessoas propícias a servir a causa do bem, a trabalhar pelo bem. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Como nós estamos vivendo aqui na Terra? O que nós recebemos para viver aqui na Terra? De que forma nós construímos o nosso mundo íntimo aqui na Terra? É o que nós estaremos, então, construindo, servindo e tendo como base para o nosso viver, para as nossas realizações, inclusive realizações superiores. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. Se não existisse reencarnação, para que Jesus diria isso? Já pararam para pensar? Por isso é importante que a gente faça a reflexão em cada tópico do Evangelho. E a doutrina espírita nos traz esse bálsamo e essa lupa que nos faz ver naquelas letras outras palavras, outras lições, senão aquelas simplesmente que nós estamos lendo. E Emmanuel, ele tem um telescópio para cada versículo, que ele amplia para nós os conceitos e fala coisas que a gente nem havia pensado, digno da mensagem superior que ele vai trazer para a humanidade. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. As pessoas daquela época viviam simplesmente dentro de padrões estabelecidos por uma cultura secular e iam vida após vida seguindo da mesma forma, sem pararem para fazer grandes reflexões. Então Jesus traz uma nova abordagem, um novo ângulo de visão. Você tinha que olhar mais longe, você tinha que observar as coisas por outros ângulos, por outras formas de pensar. Por isso, é de grande importância para cada um de nós sabermos construir intimamente a nossa fortaleza íntima para nos proteger de nós mesmos e das adversidades que a vida possa trazer para nós, para podermos alcançar os liames superiores da vida. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que se sobrevém à consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. Entender que naquela época as pessoas estavam criando situações, criando condições cada vez mais adversas para o seu próprio sofrimento, para o seu próprio infortúnio. Faz-se então necessário começar a compreender a vida por outros ângulos, por outra visão. E aí, Jesus traz para aquelas pessoas uma nova oportunidade de fazer as devidas reflexões sobre aquilo que o Evangelho traz para cada um de nós. E ao depararmos com esse Evangelho de luz, com esse Evangelho de amor, nós temos então que começarmos a enxergar mais longe, começarmos a vislumbrar novos horizontes, novos caminhar para uma lei e para um estágio de sublimação de nossos corações, de nossos sentimentos. A expressão melhor te entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, ao Senhor à existência contínua,
a vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação da eternidade. Então, à medida que o Mestre estava nos mostrando as oportunidades para o amanhã, as oportunidades para uma redenção superior, quando todos nós começássemos, então, a construir o nosso mundo íntimo, a construir o nosso caminhar e os nossos empreendimentos para chegarmos mais próximos de Deus. Todos nós temos a responsabilidade, todos nós temos que ter o entendimento de trabalharmos intimamente para encontrarmos-nos diante de nós, encontrarmos-nos diante de Deus e nos fortalecermos para que a força do amor esteja sempre presente em nossos corações e, nesses momentos difíceis e adversos, nós sabermos construir e edificar as forças do bem. Nenhum de nós vamos saber construir um amanhã de luz sem conhecermos o Evangelho, sem passarmos pelo o entendimento de que a caridade é a chave fundamental para conseguirmos caminhar rumo ao Pai. Trabalhemos, pois, incansavelmente para que as forças do bem trabalhem-nos o íntimo, que as forças do bem impulsionem-nos para podermos obter a nossa redenção espiritual, obtermos o nosso crescimento como espíritos imortais, filhos de Deus, responsáveis por edificarmos a luz em nós e em torno de nós. Por isso, ao entrarmos na vida, e todo passo que a gente vai dar na vida tem que ser pautada nas bênçãos do Evangelho, tem que ser pautado naquele padrão de amor que Jesus trouxe para cada um de nós. Saibamos, pois, construir esse amor, saibamos, pois, construir esses princípios estabelecidos por Jesus para caminharmos, para aprimorarmos-nos e para encontrarmos a verdadeira paz em nossa vida. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante do renascimento doloroso, ou melhor, dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. E isso aqui, gente, faz com que a gente tenha que fazer uma grande reflexão. Nós visitamos uma instituição de caridade que ajuda crianças com paralisia cerebral. Vocês nasceram com aquela predisposição? Por quê? Então cada um vai dar a sua devida explicação. Mas uma que nós temos que parar para pensar e refletir é: por que aquelas crianças estão daquela forma? Por que aquelas crianças estão daquele jeito? Por que aquelas crianças estão passando por aquela situação, por aquela condição? Só a reencarnação explica. Alguns estão plenamente conscientes daquele fato, têm um despertar espiritual gigantesco, inclusive participam em desdobramento de reuniões mediúnicas que fica claramente. Os nossos mentores nos avisam assim. E eles sempre dizem alguma coisa correlata. Outros apenas trabalham em desdobramento no plano espiritual durante o sono, porque já estão despertos, já estão conscientes. E todo esse trabalho que nós fazemos de condução de nós mesmos, de estruturação dos nossos sentimentos, de refazimento dos nossos ideais de amor e de paz, vai trazendo para nós as condições de melhor servir a causa do Pai Eterno e melhor construirmos os nossos futuros. Por isso a importância de trabalharmos na edificação das forças do bem, de trabalharmos na condição de fazermos-nos melhores e de procurarmos ter melhores condições de entender a vida e de agir frente a cada oportunidade que a vida nos oferece. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque quando não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-la através de 1000 meios diferentes. E o fogo que queima nem sempre é lá no inferno, como as pessoas pensam. Muitas das vezes são as provações dolorosas que a pessoa passa. Se você estiver num local com a temperatura adequada, agradável, você passa o dia todo sem
grandes problemas. Agora, se você estiver num local muito quente, um local de sofrimento, um local com cheiro desagradável, aquilo parecerá para você uma eternidade. Por isso, o fogo eterno é aquele momento que você começa a entender que ali não está bom, mas você precisa ficar. Você tem que ficar porque uma série de injunções da lei te prende naquele local. Por isso, nós temos que começar a entender as nossas responsabilidades para que possamos, então, caminhar com segurança e fé na direção da eternidade. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo, material que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então nós temos que procurar entender, procurar pensar que nós temos uma vida para responder por ela, uma consciência que vai responder por esse processo evolutivo. E qualquer rebeldia que nós tivermos aqui, qualquer situação de transgressão à lei, nos encaixamos dentro de padrões onde a vida vai trazer para nós momentos de grande entendimento, de grande reflexão, para podermos depararmos com as verdades, com a luz e com o amor que precisamos ter em nossos corações. Estamos sempre, todos os dias praticamente, diante de uma encruzilhada. O caminho que escolhermos é aquele que nós vamos ter que passar por ele, para chegarmos ao nosso objetivo. Procuremos então afiar o daio da intuição, para podermos escolher um melhor caminho, escolher um caminho que nos leve a ter paz de consciência, tranquilidade, para enfrentarmos as adversidades com segurança, com paz e harmonia. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Editora FEB.